Olá, começa agora a última edição, programa da TV, já que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Hoje eu tenho a companhia do editor de economia Juliano Guandalini e do repórter do site de Veja, Eduardo Gonçalves. Bem-vindos. Olá. Olá. Bom, para começar, como sempre, a capa da semana e, mais uma vez, vamos falar da operação Carne Fraca. Então, a implosão da carne. Juliano, você trabalhou, foi um esforço aí de várias editorias e você trabalhou com a parte de economia. Conta um pouco para a gente, por favor. É isso aí, a matéria é basicamente dividida em três, na verdade 4 núcleos. Um para esclarecer um pouco os mitos e verdades que foram criados em relação à qualidade da carne brasileira, aos riscos da saúde. Teve uma parte também que o pessoal de Brasília e também aqui de São Paulo mergulhou na investigação sobre a corrupção, quem são as pessoas envolvidas, tratou aí da promiscuidade que existe entre a fiscalização e os grandes frigoríficos do país, não só os grandes, os menores também, como funcionava todo o esquema de corrupção que colocou aí em suspeita os frigoríficos brasileiros. E eu trabalhei mais especificamente no impacto econômico, né, que é isso que acho que todos vão sentir mais diretamente. E que foi enorme, né? Porque o Brasil só recentemente conseguiu estabelecer assim, um vínculo com muitos desses países que exportam carne brasileira. Então, o Brasil vem se transformando no grande exportador de carne, né, do mundo. E até um tempo atrás sofreu uma resistência muito grande de alguns mercados. Ou pelo protecionismo desses mercados, ou porque também a qualidade da carne brasileira, em termos sanitários, em termos da maneira como ela é produzida, não era muito bem vista, não era bem avaliada. Então houve um esforço muito grande nesses últimos anos, estamos falando de coisa mais de uma década, de 15 anos muitas vezes, tanto na modernização dos frigoríficos brasileiros, na produção, na melhoria do gado, na rastreabilidade que eles falam, que isso é saber assim, a origem do gado, se ele tem alguma doença, de onde ele veio, para onde ele foi, que isso é tudo muito importante para controlar as doenças, que essa é a grande preocupação dos Estados Unidos e da Europa. Então foi feito um esforço muito grande, tanto na melhoria da produção da carne brasileira, e um esforço também de diplomacia, para vencer as barreiras que existiam na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, e são que são os grandes consumidores mundiais. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, foi aprovado recentemente, no ano passado. Essa barreira caiu não faz um ano. E agora os Estados Unidos já apertaram a fiscalização. O Japão também, que abriu recentemente as suas fronteiras para a carne brasileira, também vai apertar a fiscalização. Agora, o caso que vai ter o maior impacto mesmo, a situação de maior impacto, é da China e Hong Kong. Os chineses por muito tempo não importavam carne bovina brasileira, porque um pouco alegando questões de qualidade da carne, da questão sanitária, mas não era só isso, porque na China é um jogo um pouco menos transparente. É sempre uma negociação que você precisa oferecer algo para receber algo em troca. Então foi uma negociação diplomática muito difícil, muito trabalhosa, custosa, e que só em 2014 os chineses passaram a importar carne bovina brasileira. Um tempo atrás eles já importavam frango, importavam suínos. Mas aí quando a China abre o seu mercado para o Brasil, rapidamente a China se torna o grande importador brasileiro. O que aconteceu na última semana foi o seguinte: a China falou assim, por tempo indeterminado não estamos comprando carne mais do Brasil. Então, o impacto foi imediato. E você, inclusive, cita um número impressionante que dá bem a dimensão assim, desse estrago, né? Então, as exportações desabaram de 62 milhões de dólares por dia para 74 mil. Esse é um dado que os organismos de comércio exterior brasileiro monitoram diariamente, e um dado que o próprio ministro Blairo Maggi, o ministro da Agricultura, apresentou. É isso aí, a média de embarques diário de carne estava oscilando em torno de 61, 62 milhões de dólares. Né? Acima de 60 milhões de dólares ao dia era o total que o Brasil vendia de carne para o exterior. Aí o dado da última terça-feira é o seguinte, caiu para 74 mil. A queda, eu fiz a conta ali, dá 99,9% de queda, quer dizer, praticamente desapareceu. Os pecuaristas relatam, os especialistas aí no mercado de carne, mercado
principalmente carne bovina, relatam que os negócios foram totalmente paralisados, porque como você não tem comprador, o preço desabou, travou, então ninguém sabe o que vai acontecer com esse gado. Houve problema semelhante nas granjas, né? Tem milhares de perus e frangos esperando para ser abatido e ninguém sabe o que faz. Isso é um problema, porque tem custo, porque tem um tempo exato para ser abatido, porque senão o criador precisa continuar alimentando esses animais, tem um impacto em toda a cadeia. O que está acontecendo? O JBS, que é o maior processador brasileiro, anunciou que vai suspender praticamente o processamento de 36 unidades, vai suspender em 33 unidades até a próxima semana. Alguns frigoríficos menores envolvidos na investigação já mandaram gente embora. Então é um impacto muito grande. O que a gente procura mostrar na matéria aqui é o seguinte, obviamente que esses frigoríficos, os frigoríficos onde for encontrada irregularidade, precisam ser investigados. As pessoas envolvidas em casos de corrupção precisam ser investigadas e condenadas. O que se questiona é a maneira como isso foi feito, porque quem está perdendo nesse momento são frigoríficos que não têm nada a ver com essa investigação. Toda a cadeia foi afetada, são 7 milhões de pessoas que trabalham nesse setor. O ministro Bailo Maggi, assim, ainda é difícil estimar qual que é o impacto disso, porque depende por quanto tempo esse embargo dos países vai durar, né? Por quanto tempo esses países vão deixar de importar do Brasil. Aí o ministro chutou um dado ali, provisório, que é o seguinte, dos cerca de 15, 16 bilhões de dólares ao ano que o Brasil exporta de carne, ele estimou que podemos perder isso 10%, quer dizer, 1,5 bilhão de dólares a menos que deixará de entrar no Brasil nesse ano só por causa disso aí. Mas é um dado provisório, depende muito do que vai acontecer nos próximos dias, né? E, Juliano, rapidamente, uma outra matéria da sua seara aí, sobre terceirização, que também foi o assunto da semana, assim, além da carne fraca, que a gente ainda repercutiu, terceirização tomou o noticiário. E o que o leitor pode esperar dessa reportagem? Ao lado da reforma da Previdência, que ainda continua um embate muito grande, que aliás é um assunto também de uma reportagem, porque o governo decidiu nessa última semana aí tirar da reforma da Previdência os servidores de municípios e estados, que aí foi uma polêmica, porque vai enfraquecendo. A cada semana é alguém que cai fora, entendeu? Então é um questionamento que até que ponto será diluída essa reforma, né? Mas a reforma da Previdência é uma reforma importantíssima, precisa ser feita. E também a reforma trabalhista. E um dos aspectos da reforma trabalhista, para tornar assim, as leis mais flexíveis, mais adaptadas à nova realidade do mercado de trabalho e também do sistema produtivo, é a terceirização. Porque hoje não faz sentido mais que uma empresa seja especializada em diferentes áreas, né? Por exemplo, se uma empresa de educação, por exemplo, o negócio dela é ter bons professores, cuidar do ensino. Ela não precisa se preocupar com a tecnologia que ela vai utilizar ou com serviço de segurança ou serviço de limpeza. Então faz muito mais sentido que ela se especialize em educação e terceirize outros serviços que não são essenciais para o ramo dela. Porque às vezes ainda tem às vezes as pessoas acham que as empresas vão poder terceirizar justamente a sua tarefa principal. A empresa assim, então... até pode, em tese, se essa reforma passar do jeito que foi apresentada, mas às vezes não faz muito sentido, que a empresa vai querer investir naquilo que ela é melhor, né? O problema de hoje é o seguinte, que existe uma grande incerteza. Então, esse assunto é o motivo de uma enxurrada de processos trabalhistas e, enfim, leva à judicialização e isso acaba se transformando em custo para as empresas, né? Porque se elas recebem um monte de processo, injustamente ou não, aí depois, enfim, quando a lei for aprovada e quando essa disputa toda for pacificada, que vai se ver. Mas é um custo muito grande e isso acaba afetando, inclusive, a contratação de pessoas, né? Então, acho que todo mundo perde. Agora, obviamente que assim, a terceirização precisa ser feita de uma maneira que os trabalhadores não percam seus direitos, isso tudo precisa ser levado em consideração. Eduardo, você tem uma matéria super interessante também essa semana. O Eduardo viajou a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde ele foi entrevistar um pai, que chama Eduardo também, né? Sim, meu xará. Seu xará. E aconteceu um caso super inusitado e dramático. A mulher
dessa pessoa, que é o Eduardo também, o Eduardo, pai do Iago, ela teve morte cerebral e os médicos conseguiram manter as funções mínimas da grávida para que ela pudesse levar a gestação à frente. Então, você foi lá e apurou em loco. Conta um pouquinho do que você encontrou em Campo Grande. Foi uma história bastante emocionante, né? A gente viu que é um caso bastante raro. A gente fez uma pesquisa prévia, assim, depois de a gente ter pegado esse caso, a gente viu que no último ano teve 2 casos semelhantes no Brasil, um no interior do Espírito Santo, outro no interior do Paraná, onde a gestação foi bem sucedida. Eles conseguiram manter a gestação até um período mínimo ali, onde foi possível a criança, o bebê nascer bem. Só que a gente conversou com mais de 6 médicos, especialistas, né, neonatologista, obstetra, ginecologista, falamos com presidentes de federações e tal, que disseram que o caso é raríssimo e que a probabilidade maior é sempre de dar errado, assim. E por isso que a gente sabe muito pouco sobre o caso, porque geralmente quando o caso dá errado, geralmente não é publicado na literatura médica, não sai na mídia. Mas a matéria, a história central é justamente do Eduardo Noronha, e a mulher dele, que é a Renata. Ela estava no 4º mês de gravidez, mais precisamente na 16ª semana, né, do 3º mês indo para o 4º. E aí ela teve uma morte cerebral, teve um AVC hemorrágico, que é bastante grave, é a modalidade mais grave do acidente vascular cerebral. E aí, 3 dias depois, com todos os exames constatados, ela teve uma morte cerebral. Aí, os médicos, como a gente tinha falado, como o caso é muito raro, você não tem uma literatura, você não tem dados que embasam um protocolo, assim, eles não sabiam direito que procedimento seguir naquela situação. Sim. E aí, por exemplo, a médica principal que atua no caso, ela é especializada em preparar pessoas que tiveram morte cerebral para doação de órgãos. Então, ela seguiu esse protocolo. Olha, interessante. Que assim, a pessoa tem a morte cerebral e ela tem que manter os órgãos, vamos dizer assim, funcionando para vivos, que eles... Uhum. Ela até falou para mim que é importante deixar claro, uma pessoa com morte cerebral não é uma pessoa que está em coma, né? Que não tem, às vezes as pessoas ficam com a esperança de que ela acorde, que ela né? possa acordar. Não tem um retorno possível. E é emocionante que a gente fala com a família, o próprio Eduardo, a própria mãe, eu falei com a mãe dela, com o pai dela, com os irmãos. Para eles, assim, primeiro por ser um luto, assim, de vários meses, né? E segundo, porque assim, eles chegam lá e por causa do tratamento, de todos os remédios, todas as medicações que ela tá usando, o rosto desinchou, os braços desinchou, a mãe comenta, por exemplo, que a pele dela tá boa, a cabeça que tinha sido raspada para fazer a cirurgia do AVC, o cabelo voltou a crescer. Então eles chegam até aquela impressão de que ela pode acordar a qualquer minuto, mas não tem essa esperança. Realmente é uma história assim bem triste, né? Mas e a criança até agora tudo bem com ela? A criança tudo bem, está entrando na 27ª semana, o adequado é a partir da 28ª semana para frente. Pelas últimas informações que a gente teve nos exames de ultrassom que fizeram nela, que fazem diariamente vários ultrassons por dia para ver como é que está o bebê, a pálpebra já aparece, o pulmão, que é um dos últimos órgãos a ser formado, está se desenvolvendo direitinho. Ela está com um peso assim aceitável, que é 800 gramas, né? Que é pouco, mas assim, que era uma das maiores preocupações, justamente essa questão da nutrição. E é isso. Legal, Eduardo. Parabéns pela reportagem, vale super a pena conferir, até porque se esse caso do seu xará der certo, e a gente torce para que dê, sim, será o 3º no Brasil que a gente tem notícia de sim, que foi bem sucedido, né? Então, bem interessante. Obrigada pela participação e para
finalizar, a gente fica com um vídeo que o Eduardo gravou com o pai do Iago, que está aí para nascer. Obrigada e boa leitura. O médico veio e falou que o risco de vida dela era extremo, que seria muito difícil a voltar. Aí que foi na hora que eu já imaginei que eu tinha perdido meu filho e minha mulher ao mesmo tempo. Nós tomamos a decisão de manter a criança, levar a gestação adiante até a criança poder nascer. Aí deu um ânimo na gente, né? Sabendo que poderia ter um fôlego de vida ainda.